Bem-vindo a mais quarta-feira do Despertar, Awakening Live. Eu sou Jennifer Leclerc, fundadora do Awakening Prayer Hubs. Estamos mais de 100 nações. Nos junte em awakeningprayerhubs.com. Como faço toda semana, compartilho dicas, ensinamentos, preparo no âmbito da intercessão e leio do devocional The Intercessors Devotional. Estou expandindo sobre isso. Libero pepitas que vão te ajudar a se elevar no âmbito da intercessão. Espero que você se junte a nós, porque estamos equipando, indo fundo na intercessão militante. Estamos em busca de almas salvas, igrejas revividas, nações despertadas. Essa é a nossa agenda. Esse é o nosso mandato. Então, por favor, junte-se. Se você quiser ir mais fundo conosco, você pode saber mais em awakeningprayerhubs.com/new. Então, vamos entrar no ensino de hoje. E vou ler e depois explorar uma de nossas entradas chamada Nunca, Nunca Pare de Orar. E deixe-me ler uma escritura para você. 1 Tessalonicenses 5,16 diz: Alegrem-se sempre, orem, sem cessar. E algumas traduções realmente dizem: não parem de orar. E então, você pode pensar: bem, como fazemos isso? Bem, vamos entrar nisso hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dê ao seu povo ouvidos para ouvir. Ajude-os a ver, ajude-os a entender e inspire-os. Acenda uma chama dentro deles para orar sem cessar. Como Paulo, o apóstolo, guiou do Espírito Santo. Então, Paulo emitiu um edito para os crentes. Ele disse: orem sem cessar. Algumas traduções dizem: orem continuamente. Continuamente. É incessante e persistente na oração. Outra tradução é incessante, ser persistente na oração. Outra tradução diz para nunca parar de orar. Se Paulo tivesse dito isso, teria sido suficiente. Se ele tivesse dito essas palavras em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, se ele tivesse dito apenas uma vez, isso já teria sido um mandato, certo? Ore sem cessar. Ore continuamente. Nunca pare de orar. Seja incessante e persistente na oração. Mas ele ecoa esse mandato. Ele diz isso mais de uma vez. Então, isso é um testemunho duplo. Isso não é uma declaração aleatória. Não é uma sugestão. É um comando. É um mandato. Olhe aqui. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Ser perseverante é ser fiel. Ser perseverante é ser determinado. Então, são duas testemunhas. Agora, aqui está uma terceira testemunha. Efésios 6, versículo 18. Paulo nos admoesta a orar no Espírito em todos os momentos e em todas as ocasiões. Mantenham-se alertas e sejam persistentes em suas orações, por todos os crentes, em toda parte. Agora, ore. Paulo disse que orava em línguas, que é um aspecto de orar no Espírito. Mais do que qualquer um. Ele disse: eu orei no Espírito mais do que todos vocês. É assim que falamos no Sul. Aqui está um testemunho triplo. A Escritura diz: por 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja estabelecida. Oração deve ser como respirar. Devemos falar com Deus. Lembre-se, falamos antes sobre o que é a oração. Devemos orar o tempo todo sobre cada pequena coisa. Quando surge um problema, não devemos nos preocupar com ele. Devemos orar sobre isso. Quando encontramos um obstáculo, devemos falar com ele, certo? Essa é uma oração de comando. Veja, nós pedimos a Deus e comandamos o inimigo. Se é algo que precisamos, não ordenamos a Deus que nos dê. Nós pedimos a ele. Todo dom bom e perfeito vem do Pai das luzes. Mas se o inimigo está no caminho, não pedimos a Deus para mover o inimigo. Ordenamos que o inimigo se mova em nome de Jesus e oramos sem cessar. Isso é um estilo de vida. Este é um estilo de vida que mudará sua vida. Se você adotar essa mentalidade, leva tempo para que sua reação instintiva seja a oração, em vez do medo, ou da preocupação, ou da ansiedade, ou da raiva, ou do desânimo. Leva tempo, mas você pode fazer isso.
Leva tempo até que seu primeiro instinto seja orar. Sua primeira resposta é fazer intercessão. Realmente leva tempo, mas este é o seu ponto de ignição. Este é o seu ponto de partida. Estou acreditando que você vai se lembrar dessas palavras quando surgir uma oportunidade. Nós não apenas tentamos com nossa própria força aproveitar a oportunidade divina. Apoiamos em Deus. Oramos e pedimos ajuda, favor, graça, sabedoria e para preencher a lacuna. Cara, sem Cristo, não podemos fazer nada, mas a boa notícia é que não estamos separados de Cristo. É auxílio presente em tempos de necessidade. Lembre-se, não estamos orando apenas por nós mesmos. Kenneth Hagin dizia: 4. Não. Estamos orando, nossa reação é orar quando algo nos perturba. Reagimos a um fardo do Senhor, sem tentar nos livrar dele. Se é um fardo de oração. Nós oramos. Eu tenho um curso inteiro na Escola do Espírito, www.schoolofthespirit.tv, sobre orar as notícias. Você sabe, Paulo disse isso 3 vezes. Agora talvez ele tenha ouvido as palavras de Jesus, que ofereceu uma parábola aos seus discípulos. Você sabe, Lucas 18:1. Jesus disse: os homens devem sempre orar e não desanimar. Bem, as mulheres também devem. As pessoas devem sempre orar e não desanimar. Ouça, esta é a missão do intercessor. Mas como a executamos então? Como vamos entrar nos detalhes? Como literalmente oramos, sem cessar, com o ritmo frenético da vida. Eu não sei sobre você. Sabe, eu estou no ministério em tempo integral. Nem sempre estive no ministério em tempo integral. Era bivocacional. Eu tinha uma carreira, negócios e um ministério, e meus recursos, meu tempo era para negócios. Eu era a líder sênior, editora da Charisma Magazine, e isso tomava meu tempo, mas Deus começou a mudar isso. Ministros não têm tempo para orar o dia todo. Temos que encontrar tempo assim como você, porque o ministério, o ritmo frenético da vida no ministério, também é real. Então, como obedecemos a este comando quádruplo, que primeiro veio de Cristo e foi ecoado por Paulo? Guiado pelo Espírito, como obedecemos a este comando de orar sempre? Claramente não podemos viver no quarto de oração. Em 2012, Deus me disse para fazer da oração meu trabalho de vida. Comecei a Awakening House of Prayer, que deu origem a uma igreja. E em 2017, criamos os Awakening Prayer Hubs a partir deste contexto. Eu não sabia quando Deus disse: faça da oração o trabalho da sua vida. Orar o dia todo? Escrever sobre oração? Vídeos de oração? Eu deveria ensinar sobre o que eu deveria fazer. É tudo isso. Eu não fico no meu quarto de oração o dia inteiro, mas eu oro muito mais do que costumava. Era entrar nessa atitude de oração incessante no fim, que tudo passaria pelo contexto da oração, a lente da oração, conversando com Deus. Veja, temos responsabilidades. E Deus sabe disso muito bem. Levar crianças à escola, passear cachorro, fazer refeições, lavar roupa e ir trabalhar. Então, orar, sem cessar, é adotar uma atitude de oração. Orar sem cessar é estar pronto para responder a Jesus, o intercessor, a qualquer hora. Então, se ele chamar seu número, sabe? Você já recebeu cartões de convocação para o júri pelo correio? Ninguém gosta de servir, talvez. Pessoas gostem. A maioria das pessoas não quer servir no júri. Devemos querer servir na oração. Quando Deus lhe envia um cartão, quando ele bate na porta do coração, quando ele te acorda no meio da noite, parte de orar sem cessar é responder a esse chamado. Orar sem cessar significa estar espiritualmente alerta para nossos arredores naturais e espirituais, e servir como solucionador de orações em relação aos problemas que discernimos ao longo do dia. Orar sem cessar significa que a oração é nossa resposta, reação, quando surgem situações que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Praticamente, orar sem cessar significa orar com frequência, significa orar, significa não desistir até vermos a resposta à oração, ou sentirmos que está feito no Espírito. Orar sem cessar é o mandato do intercessor e é possível.
É uma mentalidade e uma postura do coração, prontas para agir em oração. E você pode fazer isso? Quero orar por você. Participe do Awakening Prayer Hubs. Clique para saber mais. Ou simplesmente vá para www.awakeningprayerhubs.com/new. Se estiver em um país do terceiro mundo, pode se qualificar para patrocínio. Estamos comprometidos em formar intercessores em todo o mundo. Estamos em mais de 100 nações. Adoraríamos que você fizesse parte da família, confira. Deixe-me orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, você nos ajudaria a orar sem cessar? Ajude-nos a lembrar quando surgir uma necessidade de correr para o trono da graça com ousadia para entregar a petição que vê tudo, sabe tudo e tem o poder de fazer tudo. Pai, obrigado por mudar nossa mente, ajudando-nos a mudar nossas mentalidades, para orar sem cessar, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo bem, voltarei. Configurem alertas no telefone, para não perderem ensinamentos. Deus abençoe vocês.